Olá, aqui é o apóstolo Levi Domingos, é muito bom chegar mais uma vez até você. Nós vamos dar continuidade ao tema que começamos a abordar na semana passada. Nós estamos falando aqui como desmascarar o espírito de Absalão. Nós, na última transmissão, vimos diversos aspectos aqui, algumas características crescentes da atuação desse espírito em alguém. A nossa base bíblica aqui está sendo 2 Samuel, capítulo 13. Estamos analisando o versículo 1 até o versículo 13. E de maneira rápida eu quero repassar aqui os pontos que nós já vimos. A primeira característica de alguém que move debaixo da atuação do espírito de Absalão é que ele acaba se tornando uma pessoa completamente independente. Em segundo lugar, é alguém que se autopromove. Em terceiro lugar, ele se enche de orgulho espiritual. Em quarto lugar, nessa condição, com muita facilidade, ele pode se sentir completamente ofendido. E uma vez ofendido, ele galga então mais o degrau. E nós vamos ver o quinto ponto, a quinta característica, é que ele se torna uma pessoa completamente crítica. E sendo crítico, então, ele vai passar a caminhar muitas vezes num sentido de competição dentro da liderança que ele faz parte. Quem sabe vai estar competindo com o líder principal, com o pai espiritual, com o pastor da igreja. Então, a quinta característica é um espírito crítico. E a sexta característica, apresentando, então, um espírito de competição. Em sétimo lugar, agora ele começa a semear divisão e discórdia em meio à igreja. E nós paramos exatamente aí nesse ponto. Então hoje nós vamos dar continuidade, vamos ver mais alguns detalhes aqui. A oitava característica é que muitas vezes, quando ele atingiu essa posição de semear divisão, é muito fácil ele começar a levantar acusações contra a liderança. Então a oitava característica da atuação do espírito de Absalão é que ele levanta acusação contra a liderança. E muitas vezes usando meias verdades. E as coisas mais absurdas também faz das pequenas coisas um verdadeiro cavalo de batalha. Por exemplo, a pessoa diz, olha, o pastor ele gasta muito tempo levantando ofertas. O louvor da igreja deveria ser assim, assim, assim. O trabalho de oração da igreja não é eficiente, seria mais eficaz se fosse dessa maneira. Eu percebo que o pastor aqui da igreja, a liderança não se preocupa com o ministério infantil. As crianças não têm o seu espaço aqui. Eu vejo tanta insensibilidade no ministério infantil. E muitas vezes começam a criticar também o tipo de vida que o pastor leva. Puxa, o pastor troca de carro todo ano. Olha a casa que mora o pastor. E por aí afora, começa a levantar diversas situações, mas num tom de acusação. Isso já é um meio para tentar semear discórdia, semear divisão no meio da igreja, fazer com que pessoas partidarizem, fiquem exatamente com a mesma visão que ele está tendo. E nessa proporção, então, ele vai semeando isso sobre os corações das pessoas, e é claro que o mal-estar dentro da igreja vai crescendo cada vez mais. Agora, essas acusações são usadas muitas vezes porque há uma intenção no coração daquele que está debaixo da influência do espírito de Absalão, já no sentido de provocar uma cisão, provocar ali uma dissensão, provocar uma divisão dentro da igreja. A nona característica é que essa pessoa que está debaixo da influência do espírito de Absalão, ele se torna completamente desleal. E já é uma deslealdade aberta, porque Absalão foi desleal com seu pai e ele começou a procurar pessoas para isso. Nós vemos aqui no verso 12 e 13, diz assim, também Absalão, enquanto oferecia os seus sacrifícios, mandou vir da cidade de Siló Aitofel, o Gilonita, conselheiro de Davi, e a conspiração tornava-se poderosa, crescendo cada vez mais o número do povo que estava com Absalão. Veja que já era uma conspiração aberta. Davi não sabia, mas as pessoas estavam sabendo. Ele trouxe como aliado seu principal conselheiro de Davi, Aitofel, e diz o texto aqui que aquela conspiração estava se tornando poderosa, já estava aberta. E o número de pessoas que ia com ele estava crescendo cada vez mais.
Verso 13 diz: então veio um mensageiro a Davi dizendo: o coração de todo Israel vai após Absalão. Veja que essa deslealdade aqui aberta estava atingindo tantas pessoas, muitos estavam sabendo, menos Davi. Por isso eu declaro que era uma deslealdade aberta. Quem move debaixo da influência desse espírito tão terrível de Absalão, muitas vezes é demonstrar de maneira tão aberta uma deslealdade muito grande para com o seu líder, para com a liderança, e sempre vai querer angariar pessoas que estarão com ele. Veja que ele escolheu aqui o próprio conselheiro de Davi, Aitofel, alguém que era ali uma pessoa-chave. E muitas vezes a pessoa com Absalão vai escolher aquele que está mais próximo, quem sabe, do pastor. Aquelas pessoas que estão servindo com maior afinco a liderança. Esses serão os escolhidos por aquele que está debaixo da influência do espírito de Absalão. A 10ª característica, essa deslealdade aberta, na verdade, se tornou uma conspiração, e uma conspiração muito ousada, porque Absalão ele toca a trombeta e faz com que todo mundo esteja indo para segui-lo. Diz aqui no verso 10, Absalão, porém, enviou emissários por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som da trombeta, direis: Absalão reina em Hebrom. Então veja, aquela deslealdade desembocou numa conspiração muito grande. Aquilo que estava sendo feito em secreto e oculto, que nem Davi sabia, agora se tornou de maneira pública, completamente aberta. E o verso 12 diz que também Absalão, enquanto ofereceu os seus sacrifícios, mandou vir da cidade de Siló Aitofel, Gileonita, conselheiro de Davi. E a conspiração então tornou-se poderosa, crescendo cada vez mais o número do povo que estava com Absalão. Por que foi uma conspiração? Porque não estava acontecendo debaixo dos olhos de Davi. Ele foi o último a saber. E é interessante quando há, muitas vezes, a atuação desse espírito de Absalão agindo dentro da igreja, o líder principal, aquele que o Senhor levanta para ser a autoridade principal na igreja, geralmente ele é o último a saber. Quem sabe essa pessoa, ela vai procurar pessoas para se tornarem adeptas com ela, adeptas dela, como foi o caso aqui de Absalão, que procura Aitofel, o principal conselheiro de Davi, e você começa a ver que de repente Aitofel já não era por Davi, mas era por Absalão. Se tornou o principal aliado. E eu já vi quantas vezes isso acontecendo em igrejas e ministérios. Aquela pessoa que estava mais próxima ali do pastor, do líder principal da igreja, de repente ele é contaminado por alguém que está debaixo da influência de Absalão, fica solidário essa pessoa e amanhã depois ele está contra o seu líder, contra a liderança também. Foi exatamente isso que aconteceu aqui. Veja que é uma característica bem pertinente à figura do próprio Lúcifer. Foi isso que ele conseguiu com a terça parte dos anjos que ele trouxe juntamente com ele, que caíram, foram banidos dos céus. Eu não sei qual artifício que ele usou, qual a tática foi usado, mas ele conseguiu contaminar a terça parte dos seres lá criados por Deus, que se rebelaram contra o próprio Senhor. Por isso que eu digo que a obra de Absalão é uma obra completamente maligna. Aí nós vemos a próxima característica, a divisão propriamente dita. Desembocou numa divisão aberta, porque diz o verso 12, então, que também Absalão, enquanto oferecia os seus sacrifícios, mandou vir da cidade de Siló Aitofel, o gileonita, conselheiro de Davi, e a conspiração tornava-se poderosa, crescendo cada vez mais o número do povo que estava com Absalão. Então veja, ali foi estabelecida a divisão agora, o reino de Davi dividido, ali algumas pessoas, um número grande de pessoas, na verdade, foram após Absalão, e ele começa, entre aspas, entre parênteses, a sua congregação, que também foi de muito pouca duração, porque veio um juízo muito forte sobre a vida de Absalão e aqueles que estavam com ele. E a Bíblia registra isso muito bem lá em 2 Samuel, capítulo 18, verso 9 até o verso
17. E eu vejo que há um juízo, há uma maldição que vem sobre aqueles que promovem a divisão dentro do corpo de Cristo. Veja que a última característica, aqui a 12ª característica, foi uma característica já conclusiva, o juízo de Deus sobre a vida de Absalão. E aquela congregação dissolveu-se rapidamente. Eu tenho acompanhado por muito tempo a Igreja do Senhor, trabalhando com o corpo de Cristo, por mais de 40 anos, 40 e poucos anos já, desde 82, quando foi ordenado o ministério pastoral. Eu já vi muitas igrejas que se dividiram. Foram igrejas que foram formadas não debaixo de um avivamento, não uma igreja que foi produto do evangelismo, mas um segmento evangélico que veio como resultado de uma divisão, de uma cisão, alguém com o espírito de Absalão, totalmente independente, baseado em rebeldia, em autoridade legítima, então provocou divisão, tirou pessoas com ele, começou uma nova igreja. Aparentemente, no começo, até parece que vai bem, aparentemente é algum sucesso, mas lá na frente ocorre também novas situações de divisão. E particularmente eu conheço igrejas que já é o produto de um quarto, quinto, de uma sexta divisão. E esses ciclos aí, eles vão se repetindo, até que haja realmente um arrependimento em profundidade e volte lá na origem, um trabalho profundo de arrependimento. Eu tenho visto que vem um juízo muito forte sobre a vida daqueles que promovem divisão no meio do corpo de Cristo. Muitas vezes as coisas não começam a caminhar bem para a vida dele. As coisas aí tendem a piorar cada vez mais. É uma igreja que não será de muita duração, porque ela vai passar pelo mesmo processo de divisão. Existem as questões de maldições geracionais que acompanham pessoas, acompanham famílias, mas eu creio que acompanham igrejas também. Alguém que promove divisão, forma uma nova igreja, essa igreja vai se dividir amanhã depois, aquela igreja que foi formada com essa divisão vai dividir também, e se torna um ciclo contínuo, repetitivo aí de divisão. Agora, uma coisa que eu acho muito terrível no processo de divisão, quando os filhos de Absalão vêm dentro de uma igreja, que muitas vezes nessa cisão, nesse momento de divisão, nós encontramos 3 grupos de pessoas. Existem aqueles que são as vítimas do processo de divisão, como Davi estava aqui completamente inocente. Existe o grupo daqueles que promovem a divisão e tem um grupo de pessoas completamente neutras que muitas vezes têm que se tornar obrigadas a tomar um partido. E muitas vezes essas pessoas são novas convertidas, pessoas que receberam Jesus muitas vezes até menos de um ano. E que no processo desse, elas ficam muitas vezes com muitas interrogações, são pessoas que ficam abaladas. Eu já conheço situações de pessoas que abandonaram a fé, não quiseram mais caminhar com Jesus por causa de um problema desse de divisão. E a Bíblia é bem clara, ai daquele que escandalizar a uns dos pequeninos. E esses pequeninos, eles são pessoas novas na fé, que no momento de divisão, eles ficam sem saber para onde ir e correm muito risco de alguns deixarem de servir o Senhor. Por outro lado, esses pequeninos também podem se referir a filhos de pastores, a filhos de líderes, que muitas vezes numa tenra idade, numa idade muito nova ainda, de repente vê um processo de divisão, como já vi filhos de pastores, bem novinhos de idade, tinham seus amiguinhos, que eram os filhos dos outros irmãos, que acabaram saindo da igreja, e eles então de repente perderam seus amiguinhos, e questionam ao pai, à mãe, por que eu não posso mais agora brincar com os filhos de fulano de tal? Aquele fulano, aquela família foi embora da igreja num processo de divisão. E essas crianças ficam sem saber, ficam com 1001 interrogações no seu coração. Na juventude, muitas vezes ele se torna uma pessoa anti-igreja, não vai querer ter comunhão, não vai querer fazer parte da igreja, porque viu essas coisas acontecendo. Veja os estragos que a divisão traz. É muito grande. A divisão separa as famílias, a divisão separa as melhores amizades, os melhores amigos. E esse é um mal que tem estado dentro da igreja brasileira, a igreja no mundo todo. E há alguns espíritos que têm trabalhado muito forte dentro do aspecto da divisão. É o espírito de Absalão, o espírito da rebelião,
o espírito de visão, o espírito de Jezabel, controlando, manipulando. E no decorrer aí das semanas, nesses estudos, nós vamos ver a atuação de outros espíritos também que têm atacado a igreja. É um assunto muito importante, pertinente para essa hora que nós estamos vivendo. Que você possa pegar esses dois vídeos aí, esse que transmitimos agora e o anterior, e meditar mais profundamente sobre Absalão. E também verificar com profundidade o texto que nós passamos aí. Esse texto é muito importante porque dá a nós uma luz muito clara da atuação desse espírito. Segundo Samuel 13, versículo 1 até o versículo 13, você vai encontrar de maneira muito forte essas características. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos guarde desse tipo de ataque. Se há qualquer intenção negativa nos corações, essas intenções elas têm que ser trabalhadas com arrependimento diante de Deus, para que não haja mais estragos em meio ao corpo de Cristo. É tempo de unidade, é tempo realmente de caminharmos em cima do espírito da oração sacerdotal de Jesus. Lá em João capítulo 17, Jesus, antes de subir aos céus, ele poderia ter orado dentro de muitas direções, de muitas situações, mas o ponto que ele escolheu para orar foi que fôssemos perfeitos em unidade, assim como ele é um com o Pai. E a oração sacerdotal de Jesus, ela tem que ser respondida nos nossos dias. E nós somos cooperadores para que essa oração seja realmente cumprida, seja uma realidade. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu coração e que o Senhor nos guarde. E eu quero encerrar esse momento aqui com uma oração em nome de Jesus. Pai da glória, nós procuramos estudar a Tua palavra, Senhor, e nós pedimos sim a Tua guarda, a Tua misericórdia sobre os nossos corações. Nós pedimos perdão, ó Pai, agora confessando os pecados da igreja brasileira, Senhor, principalmente o pecado da rebeldia, o pecado da independência. Ó Pai, muitas vezes os corações não tratados, não curados, permitem, Senhor, que as influências do espírito de Absalão venham e acaba desembocando em divisões as mais profundas. Mas nós queremos clamar a Ti nesse momento e pedir, Senhor, a Tua graça sobre a igreja no Brasil, que haja um tempo de unidade. Sabemos que é a unidade que vai fazer com que haja um avivamento poderoso e esse avivamento venha permanecer, trazendo frutos extraordinários, Pai. Ó Deus, nós nos arrependemos agora por toda divisão, por toda rebeldia, por todo exercício de autoridade ilegítima dentro da igreja e clamamos a Ti, Senhor. É a nossa oração nesse momento, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe muito o teu coração, que o Senhor abençoe a tua vida, em nome de Jesus, e aguarde que nós teremos novos estudos aqui dentro da Palavra de Deus, com temas de muita relevância para os nossos dias. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.